Pessoal, começando agora para valer, então, a nossa live de hoje. Vamos falar um pouquinho sobre a carreira da magistratura estadual. O meu nome é Maurício Ferreira Cunha, eu sou juiz de direito junto ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais há 22, quase 23 anos. Atualmente eu atuo numa vara de juizados especiais com competência cumulativa, cível, crime e fazenda pública na comarca de Poços de Caldas, no sul das Minas Gerais, e sou coordenador do nosso curso Carreiras Jurídicas Juiz de Direito aqui da Verbo. Quero agradecer a todos da Verbo Jurídico, todos mesmo, que se empenharam muito para que essa semana fosse muito proveitosa. Nós tivemos uma semana muito rica com todos os coordenadores falando um pouquinho das suas carreiras, com convidados também. Foi bem interessante para que todos vocês pudessem conhecer como foi a preparação de cada um, quais são os desafios das carreiras, das respectivas carreiras, o que nos espera nesse período pós-pandêmico. Ou seja, uma oportunidade ímpar de conversar com especialistas e conhecer também como é que funciona a Verbo Jurídico, como é o nosso curso Carreiras Jurídicas. Nós gostaríamos muito de tê-los, né, nos nossos cursos, principalmente no nosso juiz de direito, aquele que eu tenho o prazer de coordenar e o faço com muito carinho, com muita responsabilidade, com muito amor. E a Verbo Jurídico, inclusive, está com não só um curso gratuito que permite que você conheça todas as carreiras, né, do curso Carreiras Jurídicas, a magistratura estadual, magistratura federal, MP federal, MP estadual, enfim, todos eles, as carreiras policiais também. Nós temos não só um curso gratuito, que é o Conquiste Seu Sonho, onde você pode ali ter degustar um pouquinho das aulas, né, ele é gratuito, como também nós estamos com uma promoção de 55%, isso mesmo, 55% de desconto para que vocês venham fazer parte, então, da equipe Carreiras Jurídicas Juiz de Direito, da Verbo Jurídica, evidentemente. Quero agradecer principalmente ao Ricardo Glin, e o faço na pessoa dele, extensivo a todos os demais. E vamos começar esse nosso bate-papo, porque acho que agora a conexão está boa. E eu quero que nosso grande convidado, Rodrigo Assunção, querido amigo, juiz também em Minas Gerais. Rodrigo, seja bem-vindo. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Você é uma baita referência, por isso que eu fiz questão de convidá-lo. Queria que você falasse aí para nós um pouquinho, meu amigo, do que você faz hoje, né? Não vamos voltar no passado ainda. Fala o que você faz. Eu sei que você é mestrando, né, em Direito Penal. Você também leciona em outros cursos preparatórios. Tem um canal no Instagram muito interessante também, pessoal, que é o Rodrigo Assumpção 2, né, Rodrigo? Você já vai poder falar aí. Olha, nosso querido amigo Fernando Rubim acabou de ingressar. Enfim, Rodrigo, fica à vontade para a sua apresentação inicial. Mais uma vez, muito obrigado. Bom, eu que agradeço inicialmente. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui na Verbo Jurídico e também com um amigo e colega, o professor Maurício Cunha, referência em processo civil, conhecidíssimo aí, autor de livros, obras jurídicas. E também, né, nós participamos, às vezes, em cursos aqui na escola, na EGF, né, Maurício? E é sempre uma honra muito grande para mim poder estar aqui. E hoje, né, estando aqui com você. Bom, inicialmente eu vou contar, né, como que é a carreira, né, de juiz. Eu hoje sou juiz de direito aqui em Minas Gerais há 7 anos, basicamente, o tempo passa, né? Qual é a sua comarca, Rodrigo? Hoje, Patos de Minas. Você está em Patos de Minas. E a tua vara, ela tem que competência, amigo? Quarta vara civil. Na verdade, aqui não há vara de família, então é uma competência mista, né? É família, direito civil puro, é tudo, né? Já fui juiz de vara criminal lá em Paracatu, onde eu atuei por pouco mais de 6 anos, e também dos juizados especiais. Então, eu já conheci aí basicamente as principais unidades, assim, com especialização, seja no criminal, que tinha a infância e a juventude, juizado, e agora vara civil. Ô, Rodrigo, você é mineiro, Rodrigo? Sou de Uberaba. Não, mineiro de Uberaba, da região do Triângulo. Que coisa boa. Então, nós não estamos muito longe, assim, né? Porque acho que de Poços de Caldas até Ribeirão Preto, né, que fica no interior do estado de São Paulo, você conhece bem, pertinho de Uberaba, a gente gasta mais ou menos umas 2 horas e meia de carro, né? Então, depois de Ribeirão Preto até Uberaba, dá o quê? Dá mais 1 hora, mais ou menos. Uberaba, Ribeirão, 1 hora e meia, mais ou Uma hora e menos. meia. Sim. Então nós não estamos tão longe, nós estamos longe só na questão da temperatura, né? Eu aqui com friozinho, que tá abrindo o sol agora para dar uma melhorada, e aí não, né? Aí tá quente, né, amigo? Aqui esquentou. Fez muito frio esses dias, foi à noite principalmente, mas durante a tarde, durante a hora do almoço, fica mais quente, esquenta um pouquinho. Mas quando faz o frio,
É intenso também. Rodrigo, você já está na magistratura mineira há quanto tempo? Você falou, amigo? Pouco mais de 7 anos completados Sete agora. anos. Perfeito. Rodrigo, vamos lá então. Acho que o que todo mundo gostaria de saber, principalmente o pessoal que quer a magistratura estadual, né, nesses tempos atípicos que a gente poderia chamar, esses tempos agora que nós estamos vivenciando, eles permitem pelo menos que a gente reflita um pouquinho sobre como foi a preparação, né, dos que já estão na carreira. E, obviamente, que aqueles que reflitam sobre isso possam também traçar uma trajetória para eles. Né? Tem alguns que estão começando a estudar, tem alguns que já estão já no meio da preparação, tem outros que já conseguem chegar em fase oral. Ou seja, é importante passar para todos esses nossos queridos amigos que estão ingressando aqui, por exemplo, como o Anderson Rabelo agora, enfim, todos que estão ingressando, o Marco Boschi também, todos eles têm mais ou menos uma ideia de como foi a preparação. Você é o convidado, meu amigo, então, por favor, diga para nós aí como é que foi sua formação, onde você se formou, se você fez direito em Uberaba mesmo, e depois como é que foi sua preparação, por gentileza, amigo. Bom, eu me formei na Universidade de Uberaba, UniUB, né, em Uberaba, e no ano de 2004, metade de 2004. E naquele contexto, né, eu iniciei a preparação para os concursos da área jurídica. Eu prestava concurso para o Ministério Público, fiz concurso de defensoria, fui defensor público aqui em Minas durante 1 ano e meio, foi pouco tempo, mas ingressei na carreira antes de ingressar na magistratura. E a preparação, eu comecei a estudar de uma forma equivocada. Por quê? Eu acreditava que eu tinha que pegar, por exemplo, uma obra jurídica, um livro de processo civil, né, por exemplo, do professor Maurício Cunha. Eu tinha que ler essa obra de início ao fim. Só que aí depois eu percebi que eu estava estudando da forma errada. Porque eu não conseguia absorver aquele conhecimento. Daí eu constatei que a resolução de exercícios casada com o estudo de letra de lei e de jurisprudência dos tribunais superiores era imprescindível. A minha trajetória rápida, né? Eu advoguei pouco tempo, basicamente uns 3 anos, não sei nem se chegou a 3, né? Nesse tempo eu estudava para os concursos, daí eu passei num concurso para trabalhar no estado de Goiás. Fui embora para Goiânia, no ano de 2007, e continuei estudando. Aí, em 2011, eu entrei na Defensoria Pública e depois ingressei na magistratura. Você ficou quanto tempo na defensoria, Rodrigo? 1 ano e meio, mais ou menos. 1 ano e meio. Sim. Aí logo depois eu consegui aprovação no concurso da magistratura de Minas. Aí muitas pessoas... Rodrigo, desculpa te cortar, mas é uma dúvida que quase todos os alunos mandam para a gente, né? Principalmente no perfil no Instagram, mandam por e-mail às vezes. Você tinha alguma dúvida entre defensoria, entre MP, entre magistratura? A magistratura surgiu como, amigo? Se você puder só dar uma luz nisso, porque tem tanta gente que fala assim, né? Maurício, eu posso estudar para MP estadual e para magistratura estadual ao mesmo tempo, né? Você acha que tem algum problema? As matérias são compatíveis, não são? Como é que você definiu esse seu amor pela magistratura e essa sua queda, né, pela magistratura? Olha só, que interessante. Eu iniciei os meus estudos para o Ministério Público. Quando eu saí da faculdade, eu imaginava que o Ministério Público seria a carreira ideal. E ao longo dos meus estudos, eu fui me apaixonando pela magistratura. E eu vi que não tinha, na verdade, eu não tinha muito perfil nem para o Ministério Público, também para a Defensoria Pública, embora eu tenha exercido a minha função da maneira adequada. Graças a Deus, saí da defensoria pela porta da frente, né? Mas não era a minha vocação. A minha vocação era a magistratura, isso foi definido no meio do caminho. Então, essas 3 carreiras, né? Defensoria, magistratura e Ministério Público Estadual, elas são muito similares, né? As matérias, às vezes, modificam um pouco no contexto da prova, por exemplo, do Ministério Público, onde se cobra mais direitos difusos e coletivos, né? Na Defensoria Pública, talvez um pouco mais de direito penal e processo penal, são matérias muito fortes, e na magistratura é uma mescla. Eu não posso dizer que tem as matérias que predominam, né? Constitucional, civil, mas todas são importantes, né? Devido ao seu peso. Então, essa vocação pela magistratura, ela veio depois. E aí, quando eu ingressei, foi paixão absoluta. Hoje eu sou apaixonado pelo que eu faço.
Rodrigo, me diz uma coisa. Nessa sua preparação, você chegou a fazer cursinho preparatório? Você estudava mais pelos livros? Você fazia leitura de letra de lei todos os dias? Resolução de questões, você já falou que sim. Você lia informativos, né? Você ia, sei lá no Dizer o Direito, lá no nosso querido Márcio, quando morrer vai para o céu, se Deus quiser. Vai, aquele vai. Eu brinco com ele, porque o Márcio é um querido amigo e ele é nota mil, né? Porque nos ajuda sobremaneira. Era essa a tua preparação, amigo? Você gostava de escrever, se digitava? Por favor, se puder passar uma luz para nós. Olha, ela se letra de lei, e eu fazia sempre a revisão. Uma revisão que basicamente era de 24 horas, 7 dias, às vezes 30 dias. Nem sempre nessa ordem, mas é importante revisar, né? E o curso preparatório eu fiz, sim, foi fundamental. A partir do momento que eu fiz um curso preparatório, eu comecei a me direcionar os meus estudos de forma correta. Como eu disse, eu estudava erroneamente. E o curso preparatório, ele me trouxe aquele conhecimento mastigado, me auxiliou, né? Porque aí nós não temos muito tempo para estudar. Eu não tinha, eu trabalhava, eu já era servidor. Então, o curso preparatório ele foi fundamental, porque ele me trazia o conhecimento daquilo que era mais cobrado em concursos públicos, e com base nisso eu podia aprofundar. E aí eu sempre fazia estatística, né? Por exemplo, eu resolvia X exercícios e averiguava que estava indo com 60%. Aí eu descobri a matéria que eu precisava estudar mais. Estudava. Daí chegava a, por exemplo, 80%. Eu ia evoluindo, né? Então, a estatística foi fundamental também. Perfeito, Rodrigo. Perfeito. Olha, o pessoal já está entrando aí, a Sara também, falando que é sua fã. Olha que coisa. Você fez uma live, né, com ela, se eu não me engano. Ela é ótima. Ela sabe tudo de preparação para concurso também. Passou em 15 concursos públicos. Ela é muito, muito top. Que muito coisa querida. boa. Seja muito bem-vinda, querida Sara. Seja muito bem-vinda aí à nossa live. Ô, Rodrigo, e só aproveitando então esse nosso bate-papo, que está sendo bem informal, como deve ser efetivamente, né? Amigo, você tinha o costume de digitar, você escrevia bastante, já se preparando para a prova discursiva. Por que eu estou falando isso para você? Porque eu, particularmente, claro que a minha época era outra, né? Eu já estou na magistratura mineira há 22 anos. Esse ano eu completo 23 anos de magistratura. Então eu não tinha notebook, não tinha celular, não tinha absolutamente nada. Os nossos acessos eram outros, né? Você imagina que eu tomei posse dia 8 de setembro de 1997. Nossa, então já se foi há muito tempo. Quer dizer, pois é, então, olha só. Aí o que eu fazia, na verdade? Eu tinha por prática fazer leitura de lei, e fazia uma leitura de lei todos os dias, efetivamente. Eu deixava a resolução de questões mais para o final da semana, então eu estudava de segunda, terça, quarta, quinta, letra de lei, doutrina, evidentemente, né? A jurisprudência, a gente não tinha o querido Márcio ainda, né? Então, obviamente, que a gente ia para aquilo que nos era disponibilizado, por exemplo, na Biblioteca da Católica, onde eu me formei em Santos, eu sou santista, né, de nascimento, depois me tornei um mineiro aí de alma e de coração. Eu ia para a biblioteca, tinham aquelas revistas de jurisprudência, né, que eram livros grossos, eu estudava por ali, a gente não tinha outra alternativa. Então era letra de lei, era doutrina e era jurisprudência praticamente segunda, terça, quarta e quinta. Sexta eu fazia mais letra de lei só e no sábado eu deixava para resolução de questões. Eu abria a mão do domingo, Rodrigo. Maurício, eu também. foi muito comum. Você também fez isso? É muito importante isso, porque tem gente que fala, poxa, eu fico preocupado com as horas líquidas. Eu falo, poxa, não se preocupa com hora líquida, se preocupa com a qualidade do teu estudo. Né? Isso é fundamental. Eu, por exemplo, eu gostava muito de escrever, Rodrigo, porque como eu não tinha computador, notebook, nada disso, o que eu fazia? Eu tinha um cadernos universitários, que eu tenho até hoje, na verdade, eu mostro para minha querida esposa e falo, olha, amor, isso aqui foi o reflexo do esforço, do suor, que a gente, né, do sangue, literalmente, que a gente deu à época. E eu gostei muito de escrever porque isso me preparou para a prova discursiva. Isso me ajudou muito na prova discursiva.
Você acha que é um método interessante, Rodrigo, né? Você focar nessa preparação também, se você já tiver uma base para a primeira fase, ou seja, para a prova objetiva, para a prova preambular, não descurar de forma alguma de uma preparação para uma segunda fase, porque às vezes você fala assim, eu vou focar na primeira fase, Uhum. quando chegar perto da segunda, eu foco um pouquinho mais se eu passar na primeira. Mas você vai para a segunda, claro, passando na primeira, mas seria bom que você já tivesse uma base. Você pensa mais ou menos assim, querido amigo? Penso sim, por quê? Olha só, ontem mesmo eu tratei disso, né? O que aconteceu Perfeito. comigo, parece que tem uma curva, né? Ela se observa muito em concursandos, né? Eu cheguei no ápice, onde toda a primeira fase que eu fazia, eu passava. Prova objetiva era certeza que, mesmo que eu passasse lá, no limite da nota de corte, eu ia passar. Daí, eu tinha que construir o conhecimento também, estudando com base em doutrina e cadernos, anotações, né? Eu fazia muita anotação escrita, Maurício. Eu não usava computador. Até hoje eu tenho muito essa prática. Eu acredito até que possa ser mais proveitoso para o aluno, porque ele consegue gravar, absorver o conhecimento, né? Então, eu fazia Sim. dessa forma. É importante, sim, né, já pensar na fase vindoura. Por quê? Aí você vai começar a passar para a segunda fase. Mas você não pode esquecer também o conhecimento mnemônico, né? A letra de lei. Por quê? Vai que não dá certo essa segunda fase. Aí você vai ter que começar do zero, né? E aconteceu comigo o seguinte, graças a Deus eu passei, por quê? No fim da minha preparação, eu já estava meio cansado, eu já era defensor público nessa ocasião, e aí eu reprovei na prova oral do Tribunal de Justiça de São Paulo. Eu tive essa Caramba, amigo. reprovação, na Olha oral. só. E nesse contexto, eu estava dando muita ênfase para a prova subjetiva e prova oral. E daí eu lembro que eu fiz um concurso no Tribunal de Justiça de Goiás. Sim. Eu passei longe na primeira fase. Olha só, quem passava não fazer a primeira fase, passei longe. Por quê? Eu me descuidei de estudar letra de lei, lei seca. Então, isso aconteceu comigo. Mas, graças a Deus, depois eu fui aprovado aqui em Minas e hoje estou, né? Que bom, que Estava já bom. no fim da minha preparação. Foi Sim, muitos anos, cansa também, né? sim. E é isso. Deu certo. Rodrigo, e foi muito bom você ter vindo para cá, viu? O TJ de Minas agradece demais de tê-lo aqui no Obrigado seu pelo elogio. estado de origem. Eu sou testemunha presencial, ocular, viva disso. Rodrigo, me diz uma coisa. Qual foi a tua maior dificuldade na preparação? Você acha que você teve foco, você teve concentração, em alguns momentos falhou? Porque é importante que todos que estejam aqui, olha, por exemplo, agora, né, acabou de entrar Yas Galian, enfim, a Rafa Souza Carvalho, né, ou Rafa Souza Carvalho, perdão, todos que estão entrando aqui, é importante que a gente saiba também o seguinte, nem sempre vai ser um mar de rosas, né, Rodrigo? Não, Pelo contrário. Né, nós temos mais dificuldades, mais espinhos, né, na verdade, do que rosas. E uhum. nós teremos, né, aqueles dias, né, Rayane também entrando aqui, enfim, todos os amigos que estão entrando, nós teremos aqueles dias que não adianta, a gente vai querer focar, a cabeça não vai estar boa, não é nenhum problema pessoal que você tenha, né, não é nada, alguma outra questão, senão a sua própria cabeça. Eu vou te dar um exemplo, amigo, só para exemplificar isso para todos que estão nos assistindo, querido professor Ilan Presser, também acabou de ingressar aqui, querido amigo. Eu, por exemplo, eu fiquei um ano inteiro estudando, Rodrigo, e eu estava com as minhas economias muito curtas, mas muito mesmo, muito mesmo. Meus pais são professores do Estado, aposentados, eu e os meus irmãos sempre ajudamos muito em casa, até como uma forma, né, de tentar contribuir para que a gente continuasse no mesmo ritmo de vida que nós tínhamos à época. E depois de salvar um dinheiro, de ter guardado um pouquinho do dinheiro para poder estudar, e foi quando eu resolvi largar tudo para ficar estudando, eu fiquei um ano estudando, Rodrigo, e não abriu um concurso dos dois que eu queria. Eu queria a magistratura mineira e a magistratura paulista. E aí, depois de um ano estudando, sem abrir concurso, o dinheiro acabando, eu falei assim, meu Deus do céu, onde eu vou parar? Né? Foi a hora que aconteceu um episódio, depois eu conto qualquer dia para os amigos, acho que até você já sabe, mas aconteceu um episódio na minha vida pessoal que fez eu dar um start, um restart, né, na verdade, e eu aí acabei engrenando, e 45 dias depois, de um dia que foi um péssimo dia para mim, abriram os dois editais dos concursos que eu queria, os únicos dois concursos que eu prestei, e acabei passando em Minas, enfim, você já sabe a história. Uhum.
Como lidar com esses dias em que os espinhos parecem que são maiores, Rodrigo, nas nossas vidas, nas nossas tarefas? Principalmente agora, em tempo de pandemia, tem muita gente que está assim, poxa, será que eu continuo estudando ou não? Eu acho que o momento é agora, né, de você plantar para colher lá na frente. Sim, eu passei vários, todo mundo passa vários dias dessa maneira, né? Tem dia que você não consegue absorver o conhecimento, você está com o saco cheio, desculpa a expressão, você não quer mais Mas é saber isso nada, mesmo. né? Você dá um certo desespero. Eu, em primeiro lugar, eu sempre pedi a Deus para me dar força, e ainda peço, né? A primeira coisa que eu fazia, e Ele me A fé é dava. fundamental, Rodrigo. A É, fé é fundamental, fundamental. fundamental. E eu tinha, eu até falo, conto muito essa história, tem até hoje guardado ali, um bannerzinho. Eu sou muito fã do Ayrton Senna, né? E eu tinha Uhum. uma foto de uma corrida do Ayrton Senna, né? E do lado dessa foto eu colocava uma mensagem motivacional e um verso bíblico. Então, nesses dias que me dá de muita angústia, eu olhava para esse papel, né? E ele me dava forças. Eu fazia uma oração, lembrava do Ayrton Senna, né? Que sempre foi muito determinado, guerreiro, e buscou o que queria. E isso me dava força. Claro, tem dias que nós não conseguimos. Se você, por exemplo, está num dia ruim, modifica o seu estudo, né? Não quero ler hoje, não quero estudar. Isso, faça resolução. Eu acho mais agradável resolver exercício, né? Não vai estudar jurisprudência nesse dia que você está querendo, né, chutar tudo de saco cheio. Não. Faça algo agradável, mas não abandone os estudos. Por exemplo, pegue exercício e resolva, né? Talvez aí você consiga desenvolver os estudos. Mas eu fazia dessa forma. Eu buscava motivação em algo que me motivava, que olhar, pedir a Deus, né, para me dar forças, e também olhar esse papelzinho lá, onde tinha várias frases, tinha foto lá de corrida do Ayrton Senna, e aí eu dava uma animada. Mas esses dias acontece, imagina, pessoal, no dia que eu fui reprovado, eu estava crente que eu ia passar na TJ de São Paulo. Eu fui reprovado. E eu tinha uma segunda fase para fazer em Minas. Imagina se eu fosse chutar o balde e falar que injustiça. Não, eu tive que continuar. Eu tive que levantar e continuei a estudar e deu certo, graças a Deus. Rodrigo, olha que interessante, a sua história, né, a minha, ela também, e eu acho que de muita gente, né, essas histórias acabam se confundindo, porque as pessoas têm dificuldades, é claro, a preparação não é sempre um mar de rosas, como a gente fala, mas a gente tem que dar aquele esforço que é nosso, que a gente talvez não conheça, e que a gente sabe que está lá no fundo, mas a gente parece que não quer falar, não, vou dar esse esforço agora, vou dar esse gás, como se fosse um sprint final numa prova de maratona, uma corrida que você esteja fazendo, né? E a gente tem muito mais força do que nós pensamos, né? Nós carregamos dentro de nós muito mais força. Esse esforço que nós sabemos que temos aqui acalentado dentro de nós é um esforço que a gente tem que dar justamente nessas horas, né? Que a gente fala assim, poxa, às vezes você acorda com a vontade de estudar e fala, senta na frente do computador ou na frente do livro e fala, caramba, eu acordei com vontade, mas já passou, já não estou tão assim, não, mas peraí, vamos embora, vamos continuar a caminhada, porque tem muita coisa boa vindo aí pela frente. E é assim, é persistência, é dedicação, é buscar força de onde você acha que não tem, mas tem, né? E fundamentalmente a fé. Independentemente do credo, da crença de cada um, né? Eu acho que você é católico, como eu também sou, né, Rodrigo? Nós somos católicos, mas independentemente da crença de cada um, é muito importante que a gente acredite, olha, eu estou fazendo um trabalho sério, eu estou fazendo um trabalho responsável, né? Eu tenho certeza que lá na frente eu vou colher frutos. Não ficar se cobrando muito, Rodrigo. Eu acho que isso foi um erro que eu cometi, um erro que eu não gostaria que as pessoas passassem, né, também por isso. A gente se cobra muito. Família, às vezes, cobra, né, amigo. E aí, você está estudando? Está só estudando, né? Tem aquele também do só estudando. A gente fala assim, poxa, peraí, eu estou me preparando para uma nova fase da minha vida. E essa preparação, ela traz dificuldades, ela traz alguns caminhos mais suaves, mas ela vai trazer muita pedra também. E essas pedras, né, nós temos que ir tentando buscar ali, tirando do caminho, para chegar no nosso destino final, que é a aprovação. E como você disse,
Eu tenho um caso, Rodrigo, que é bem interessante de um casal de amigos que hoje eles são juízes do trabalho. Uhum. E o que é isso mesmo, Mayara. A Mayara fala, a cobrança nos prejudica demais, Mayara. Eu Oi, concordo Maiara. plenamente. Né? Olha aí, Maiara a foi minha Mayara. aluna. Ai, que coisa boa, que coisa legal, Rodrigo. Olha só. A cobrança prejudica demais e realmente, Mayara, é importante que a gente tenha a cabeça boa, a cabeça leve para continuar essa caminhada. Mas o casal que eu dizia, Rodrigo, eles hoje são juízes do trabalho. Vou só colocar rapidamente para todos que estão nos ouvindo, para a Mayara, nos vendo aí também, esse casal, eles combinaram que só se casariam se os dois passassem no concurso para a magistratura do trabalho. Olha que interessante, né? Olha, Eles prestaram, pois é, olha que interessante. Prestaram alguns concursos em que eles não passavam nem na primeira fase. Aí depois começaram a prestar outros concursos, eles foram para todos os TRTs que a gente possa imaginar da vida, conheceram o Brasil prestando em todos os TRTs. E 2 anos depois que eles já estavam estudando, se não me engano, 3, eles já estavam passando em primeira fase o outro já passava em primeira e segunda fase. uhum. Não passava na última fase. E aí foi, resultado, para resumir, 7 anos depois, os dois passam no mesmo concurso, no mesmo Olha só. TRT. Foi um negócio surreal, né? Surreal. E assim, eu levo a história desse casal, a Lucimara e o Fernando, que são queridos amigos, para onde eu vou, sabe, Rodrigo? Eu passo para eles e falo assim: olha, eles colocaram isso na cabeça, se casaram depois que passaram. E o que aconteceu? Olha, minha esposa está aí, ó. A minha esposa está comentando. Foram 8 concursos, exatamente isso. Mas chegaram no final e chegaram no grande objetivo. Reprovando em primeira fase, reprovando em segunda, ou seja, é a persistência. É isso que vai fazer com que a gente cresça, Rodrigo. Não sei se eu estou falando Sim, bobagem. de forma alguma. Como eu disse, eu sou muito fã do Ayrton Senna, ele mesmo tem uma frase nesse sentido. É mais ou menos isso, né? Que se você tiver muita fé em Deus, fazer com muito amor, muita determinação, de alguma forma você chega lá. Um dia, ou de alguma forma, você chega lá. E é isso, né? Foco, determinação, fé e fazer tudo com muito amor, né? Com certeza. E sabendo que derrotas virão. Quantos Sim. concursos eu fui reprovado? Fui reprovado em primeira fase, fui reprovado em segunda fase. Nesse concurso de São Paulo, esse foi o único que eu fui reprovado em prova oral, mas era um concurso que, na época, eu estava muito engajado, né, achando que ia dar certo. E deu certo no fim, né? Mas voltando só à questão da preparação, Rodrigo. Eu tenho uma parte dos nossos concursos para a magistratura estadual, digamos assim, que ela entre aspas, né, um temor, não digo um terror, estou falando um temor para muita gente, né, que é justamente o fato de você se deparar com os desembargadores e fazer a prova oral ali na sua frente. Você fez alguma preparação específica para a prova oral, meu amigo? Ou você tentou mais tranquilizar sua mente e chegar lá na hora um pouquinho mais tranquilo para justamente poder responder as perguntas que vinham? Você acha que a fase oral ela precisa mesmo de uma preparação um pouquinho mais delicada? Precisa sim. Na época que eu prestei os concursos, eu não tive a oportunidade de fazer essa preparação prévia. Eu só fui fazer no meu último concurso aqui em Minas. Eu esqueci o nome é em Belo Horizonte, lá em Belo Horizonte, aliás, tem uma preparação nesse sentido. Então, eu fiz 2 sessões. Mas, enfim, é importantíssimo porque eu tinha muito medo de lidar com autoridades, né? Não Sim. apenas desembargadores, mas defensores públicos, promotores, eu não digo, mas eu tinha essa dificuldade. Então, essa preparação ela é importantíssima. Por quê? Porque o candidato ele vai se deparar com a questão da postura, a questão de responder adequadamente as questões, e muitos candidatos, às vezes, quer responder no bate-pronto, nem pensa. Você tem que dar uns segundinhos para o seu cérebro processar a informação e para que ela venha aí de forma coesa, né, e adequada. Porque quem chega na prova oral já sabe a matéria, né? Porque para chegar na prova oral não é qualquer pessoa. O que prejudica Exato. muito é esse medo, essa ansiedade. Isso me prejudicou. Um concurso da defensoria que eu me recordo, eu passei, fui aprovado, depois até me chamaram, eu já tinha passado aqui, era juíza. Depois de muito tempo chamado. A defensora me falou, nossa, você está muito nervoso, calma, nós não queremos reprovar ninguém. Tanto que ninguém foi reprovado. Mas ela percebeu que eu estava nervosíssimo, né? E depois que ela falou isso, eu tomei uma água e tudo fluiu bem. Então é importante, sim, essa preparação. Quem tiver essa oportunidade, faça.
porque ajuda muito, né? Não apenas no conteúdo, mas na principal parte, que é acabar com esse medo. Claro, com medo todo mundo tem. Eu perguntei para todos os meus colegas que passaram comigo de concurso. Você chegou lá, você ficou de boa? Claro que não. Mas você pode controlar a ansiedade. Você pode treinar isso, né? Isso é importante. Aham. Com certeza, Rodrigo. E, meu amigo, uma das coisas que assim, um dos métodos, né, não das coisas, dos métodos que eu utilizei na minha preparação para a fase oral, principalmente, eu não sei como foi o seu, mas o meu foram 3 dias de exames orais, né? Um dia, acho que foi administrativo, penal, no outro dia, enfim, as matérias eram de acordo com os dias, né? Mas isso já faz também um bom tempo. O que eu procurei fazer, principalmente nos 15, 20 dias que antecederam o exame oral? Eu procurei fazer muita atividade física, eu sempre gostei. Então, eu sempre gostei de correr, sempre gostei de nadar. Ali era uma válvula de escape, não é? Eu acho que ali a gente consegue, de uma certa forma, abstrair todo aquele ambiente tenso, né, que a gente vai enfrentar lá na frente, ou seja, eu consegui abstrair, na minha cabeça eu nem não pensava mais nisso e falava, estou aqui para cuidar da minha saúde, principalmente, né? E me preparar mentalmente e, obviamente, com a saúde também, para na hora que chegar na fase, no exame oral, eu estar um pouquinho mais tranquilo, mais relaxado. Claro que muita gente fala assim, aí, Maurício, ajudou a atividade física? Claro que ajuda, mas não afasta o nervosismo. Não. A gente chega no dia, né, Rodrigo? Eu costumo dizer assim, no dia do meu exame oral, acho que foi o dia que eu mais senti a camisa que eu usava grudar no paletó, atrás. De Todo tão mundo. suado que a gente fica, a gente transpira pra caramba. Não sei, acho que você tem essa sensação também, né? Nossa, foi assim, a primeira prova oral que eu fiz, que foi essa da Defensoria do Mato Grosso. Meu Deus, eu tava, naquele dia lá, tava desesperado, assim. Eu tava mesmo. Tanto que a examinadora me falou, né, naquele momento. Mas depois eu me acostumei. No total foram 6 provas orais, porque a de São Paulo se repetiu. Foi aquele concurso problemático lá que Sim, foi parar até no sim, STF, por sim, causa sim, sim. da entrevista reservada. Então eu fui Uhum. repetir o exame e reprovei de novo. Sim. Mas sabia mesmo. Enfim, mas foram 6 no total. Na última, aqui em Minas, eu já estava muito mais tranquila. Eu fiz a preparação, né? Foram 2 sessões. Isso me ajudou muito. Agora, fica aí uma dica. O candidato que quer se preparar, o que eu fazia? O que eu comecei a fazer nos últimos concursos? Eu ficava treinando sozinho, às vezes olhando para o espelho e respondendo questões. Eu respondia, dava um tempo, né, e respondia ali. Ou você pode responder também olhando para a câmera do seu celular, grava, Sim. e depois você assiste a sua edição e vai aprimorando essa técnica, vai trabalhando o cérebro, a resposta concatenada, o tempo para responder, isso é muito importante. Que bom, Rodrigo, muito bom. E, Rodrigo, todas essas dicas que a gente está falando aqui de preparação, agora a gente já vai entrar na carreira mesmo dos desafios, elas valem para todos os concursos de magistratura estadual, claro, que é o nosso foco, mas isso serve para qualquer outro concurso de carreira Qualquer jurídica, concurso. né? Qualquer Acima concurso. de tudo, né? Por exemplo, para o Paulo Vitor, 86, está aqui, olha, Julie F. Jean também, queridos amigos que estão ingressando, é só para dar uma noção de que foi a nossa preparação, a sistemática que nós utilizamos para os nossos objetivos, principalmente no meu caso, que sempre foi a magistratura, o Rodrigo, que foi para a defensoria, depois foi para a magistratura, e por isso é importante a gente expandir isso como algumas ideias, algumas singelas sugestões também para outras carreiras, né? Não só para a magistratura estadual. Agora, o mais importante de tudo, indiscutivelmente, né, Rodrigo, é ter foco, é ter disciplina, resiliência, né, que é uma palavra que está bem na moda, né, perseverança, e saber que esse é o momento agora, né, de plantar, porque muita gente está um pouco triste, um pouco chateado com esse momento atípico, falando, eu nem sei se vai ter concurso esse ano, se vai ter concurso no ano que vem. Eu posso garantir uma coisa, Rodrigo. Como coordenador do nosso curso Carreira Jurídica, Juiz de Direito, eu posso garantir, os concursos não vão parar. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, né? O Estado precisa de servidor, né, amigo? Sim, olha só, aqui em Minas mesmo, eu ouvi a notícia que nós teremos aí muitos colegas aposentando no próximo ano. Exato. Muitos, Exato. não poucos não. Então, o que ocorre? Vai haver vaga, né? Já existe vagas abertas, né? Uhum. Tem comarca que nem juiz tem, comarca de primeira, né? Ocorre hoje menos, né? A gestão atual
fez muito pela primeira instância, né? Sim, sim. Ele fez muito e ampliou esse acesso de juízes, né? Na primeira instância. Mas tem muitas comarcas aí e não tem juiz. Então, concurso sempre vai ter. O candidato não deve pensar, tem um edital aberto. Não, pense, trabalhe com os editais que já foram, né? Já foram objeto de mudança, porque as matérias vão se repetir. Construa sua base, aproveite esse momento, né? Aproveite esse momento. E aí, quando abrir o concurso, você vai estar preparado, vai passar. Exato. Teve um colega que acabou de perguntar, eu não consegui ver se era. Acho que foi o Ricardo. Olha, Ricardo Vieira apareceu aqui, querido amigo. Muito obrigado pela pergunta. Nós estamos com suspensão, né? TJ Rio Grande do Sul e MP Rio Grande do Sul também, né? Que eram 2 concursos que estavam em via de acontecer. Enfim, a minha sugestão, a minha recomendação é, enquanto nós estivermos com a vigência do decreto legislativo aí 6, né, de 20 de março de 2020, que decretou esse estado, reconheceu esse estado de calamidade pública, é claro que está tudo parado, os tribunais também já têm orientações próprias também, mas obviamente que depois que cessar esse período, nós vamos voltar com os concursos, nós vamos ter alteração legislativa nesse sentido. Então, não é simplesmente falar assim, quando chegar o final da pandemia, né, quando acabar tudo isso, aí eu volto a estudar. Não é isso, né, Rodrigo? Pelo contrário. Eu vou dar um exemplo. Meu assessor, o menino que trabalha comigo, menino eu chamo carinhosamente, né, que é um doce de pessoa, quer ser magistrado, está estudando para a magistratura estadual. Ele não parou em nenhum momento. Ele e a esposa, os dois estão estudando. Ele não parou. Ele falou, doutor Maurício, eu sei que é difícil. Buscar ânimo, seja lá onde, é muito difícil. Mas eu preciso, porque é o meu objetivo. A hora que parar tudo isso, os concursos ou voltam, o MP Rio Grande do Sul, TJ Rio Grande do Sul, ou os novos concursos virão e eu preciso estar preparado. Aquele que parar no tempo, ele vai ficar muito atrás. Não é isso, Rodrigo? É isso, você deu o exemplo aí do seu assessor. Eu tenho também uma assessora, Marina, que formou há pouco tempo. Ela também não parou de estudar, ela vai passar, a menina brilhante. Também tem uma estagiária, lá de Paracatu, que foi uma estagiária, que vai formar esse ano, a Thalita. Eu converso muito com ela ainda. A Thalita está focadíssima. Ela é muito disciplinada. Então, essas meninas aí estão na frente, o seu assessor também. Perfeito. Você não pode deixar para depois, não. Você tem que construir a base agora. Esse negócio de vou esperar o edital, não. Quando o edital sai, você tem que estar preparado. É isso que diferencia os vencedores dos vencidos. Né? Isso. Perfeito, amigo, perfeito. É isso aí, Ricardo. Continue firme nos seus estudos, né? Nós estamos com o nosso curso, o Ricardo Vieira escreveu aí, olha, está firme nos estudos, continue firme. Nós estamos com o nosso curso com carreiras jurídicas, juiz de direito aí a todo vapor, né? Todos os professores firmes e fortes aí. E é isso, a gente quer, obviamente, a preparação correta e adequada de todos vocês. Vocês podem contar com a gente, o que for possível, nós estamos à disposição. Olha, o André, por exemplo, está no interior do Rio Grande do Norte, mas buscando conteúdo, estudando. Eu até conversei com o André por direct, o André pediu algumas orientações aí para mim também, eu estou me lembrando pelo nome dele, é isso, é persistência, resiliência, força. A gente tem muito mais força do que nós imaginamos, é só a gente acreditar. O exemplo que o Rodrigo falou, a sua crença, principalmente, por exemplo, num ídolo, que é ídolo para mim também sempre foi, que foi o Ayrton Senna, ela vem justamente do fato de que ele falava, eu tenho as minhas dificuldades, eu tenho as minhas limitações, mas o meu esforço todo dia é para superar essas limitações, né? Eu acho que é aí que a gente tem que partir, né, Rodrigo? É daí que a gente tem que partir. É isso. Rodrigo, só fechando, claro. Você falou uma coisa importante que ajuda muito, auxilia nos estudos. Uma atividade física, pessoal, nem que seja 15 minutinhos aí correndo, caminhando, faça alguma coisa, movimente o corpo. O corpo não pode ficar parado, principalmente nessa época de pandemia. É o brocardo latino que a gente sempre fala, né? O mente sã e corpo são. É por aí mesmo. Se a gente tiver com o corpo são, a mente também contribui tudo, a gente tem que tentar um equilíbrio entre os dois. E não é fácil, eu sei que não é fácil. Não é simplesmente falar assim, Maurício, é muito fácil você falar porque você já passou. Rodrigo, é muito fácil você falar porque você já passou. Não, a gente está tentando transmitir um pouquinho das nossas experiências, né, para todos que estão aí nos assistindo, com toda a humildade do mundo, mas um pouco da nossa experiência para ajudar nessa caminhada. Rodrigo, eu já estou tomando muito teu tempo. Vamos direto para os desafios agora das carreiras. Olha, a Luciana de Paula Marinho também, que acabou de entrar, o Antônio Cirilo. Luciana é professora. Ah, é? Que coisa boa. Então você já conhece, pessoal. Olha, o Marcelo Martins Alves também. Olha, que coisa boa, amigo. Que coisa boa. Tá vendo? Isso aqui dá a ser famoso aí. Nada, que isso, quem me dera. Meu querido amigo, vamos lá.
desafios da carreira, assim que toma posse, faz a escola judicial, fica lá e depois somos jogados aos leões, né? Literalmente. Uhum. Rodrigo, qual foi a maior dificuldade que você enfrentou, meu amigo, nesse início? Eu vou te falar a minha. Quando substituto, a minha maior dificuldade foi justamente o fato de estar num período numa comarca, num período em outra, ou seja, eu estava meio que perambulando, eu passei por umas 9, 10 comarcas, Nossa, foi um pouquinho complicado para mim, pois é. E eu, como paulista em Minas, quer dizer, o estado que eu não conhecia, com a mesma facilidade que eu conhecia o estado de São Paulo, mas depois, nossa senhora, acabei conhecendo, me apaixonei por tudo em Minas, né? Tudo aqui me faz me ser mais apaixonado ainda, e aí eu fui lidando com o tempo dentro da minha cabeça, né, que mais cedo ou mais tarde eu seria vitaliciado, mais cedo ou mais tarde eu poderia titularizar, mas assim, eu confesso, no início, quando você é clínico geral, entre aspas, né, você faz de tudo, você é eleitoral, você atua em causa previdenciária, infância e juventude, corregedor de casa, enfim, tanta coisa, amigo. Isso foi um pouco de dificuldade que eu tive. Uma das minhas primeiras comarcas, a minha primeira, não, segunda comarca, que foi Jacutinga, no sul de Minas, eu já cheguei num período pré-eleitoral. nossa. Teríamos eleições. Então, amigo, foi terrível. Eu confesso para você que não foi fácil. Eu dei muita cabeçada. Eu dei Eleição. muita cabeçada, bati muito cabeça no chão, amigo. Mas aquilo me fez mais forte, né? O que não te mata te faz mais forte. E é Uhum. por aí mesmo. Você sentiu essa dificuldade? Ou você tem alguma outra dificuldade, amigo, que você possa trazer para nós nesse início de carreira? Olha só, eu tive um pouquinho mais de sorte, porque eu, como substituto, tive e não tive também. Fui para uma vaga pesadíssima, vaga criminal e da infância e da juventude de Paracatu, que estava sem juiz há muito tempo. Pesadíssimo. Pesada. Eu cheguei lá, devia ter uns 10 mil processos. Eu lembro que teve uma época que eu fiquei com 11. Saí e deixei com 8.600. E a maior dificuldade que eu enfrentei foi porque eu já saí da escola judicial e naquela época, na escola judicial, eles trabalhavam muito conosco a questão, o conteúdo, não trabalhavam a prática, trabalhavam Sim, só aquilo que a gente já estudava, já estava cansado de sim. estudar, já sabia a matéria. E isso até depois se aperfeiçoou na EGF, hoje a EGF não é mais assim. Os colegas novos já falam que é outra coisa, né? Já tem É outra mentalidade. outra mentalidade. Na minha época, a escola judicial era parte do concurso, nem juiz eu era. Então era difícil, porque você ficava com aquele medo, né? Poxa, será que eu vou passar essa etapa? Deu certo, ninguém foi reprovado na escola. Mas aí eu fui, como você disse, jogado lá numa vaga criminal pesadíssima, cheio de réu preso. E o que me trouxe muita dificuldade foi exatamente a questão de não ter prática como juiz dentro desse contexto. Embora eu tivesse vindo da defensoria, e na defensoria tinha contato com a audiência, fazia audiência todo dia, né? Mas eu não tinha a vivência do juiz, né? Hoje, a escola judicial, pelo menos a de Minas, ela trabalha isso. Graças a Deus, eu acho que a nossa escola Exato. foi uma das últimas que foi com esse formato meio ruim. Sim, sim. Hoje não. Hoje, pelo que eu vejo, a própria EGF fornece muitos cursos práticos. Eu fiz mesmo, concluí um hoje mesmo no Moped, muito bom, Aham. para auxiliar com demandas repetitivas, né, predatórias. Isso. Então, a minha dificuldade foi essa, eu não tinha vivência prática. E aí, às vezes, eu me deparava lá com processos urgentes, toda hora era urgência, né? Réu preso, processo com 18 réus, organização criminosa, e era uma loucura. Mas depois, aos pouquinhos, eu fui me ajustando e deu certo. E aí eu fiquei para Catu como substituto até titularizar. E fui lá, titularizei e fiquei até esse ano, hoje que eu estou em Patos. Então, assim, eu não transitei em muitas comarcas, né? Patos é minha Sim. segunda comarca. Ah, tá, tá. Então, eu Mas tive com esse... certeza, meu amigo, você ficou bastante calejado, né, por conta disso tudo. Eu tenho Fui. absoluta convicção do tanto que você ganhou. A vara criminal era criminal da infância e juventude, civil e ato infracional. Isso me trouxe uma experiência fantástica. É Eu verdade. aprendi, amadureci. Eu digo muito que eu aprendi a ser juiz em Paracatu, por isso eu sou muito grato àquela cidade, né? Foi quase 7 anos, então a gente deixa uma história toda lá, né?
A gente cria um amor, cria um carinho, né, amigo? Não é Sim, fácil, não. Eu acho que quando você é juiz de vara única, né, que você é o clínico geral mesmo, como a gente costuma dizer, você cria um carinho, um amor, não só pela comarca, pelos servidores, né, que estão ali com você, que te abraçam também. Eu, por exemplo, passei em comarcas como Areado, que é a comarca da minha linda e querida esposa, uma cidade de 14 mil habitantes. Eu tive um carinho lá de todo é, mundo, né, de todo mundo, assim, um negócio absurdo. Isso fica marcado. E é ali que a gente consegue ter força, né, Rodrigo? A gente fala, poxa, peraí, levamos tombos, os percalços existem, mas vamos embora, vamos virar essa página, né? Ele quando nos você abraça deixa, bastante, quando você né? deixa um trabalho bem feito, graças a Sim, Deus eu posso dizer isso hoje para cá, pelo reconhecimento, quando eu saí de reunir todo mundo para despedir, né? E foi muito emocionante. Quando você tem essa sim, sensação de dever cumprido, seja na direção do FOCA, eu fui diretor lá há 4 anos, fizemos um trabalho muito bom, graças a Deus. Na criminal, no juizado, é muito gratificante. Você sai com a que sensação de bom, dever cumprido e isso é muito bom. que Não há bom. nada que pague isso, essa sensação de que você fez algo que valeu a pena. Com certeza. Rodrigo, para finalizar, eu sei que a gente já está aqui há quase uma hora já, né? Nós dividimos a live em duas partes, mas para finalizar, amigo, eu queria muito ouvir a tua opinião, e eu acho que vai ajudar todos que estão assistindo, aqueles que assistirão posteriormente, né? Nossa live vai ficar no IGTV da Verbo Jurídico também. Eu queria que você falasse, amigo, por gentileza, qual é a tua expectativa, qual é a tua ideia do que vai acontecer após esse período pandêmico, né? Qual é a ideia do que a gente, o que a magistratura pode ter de lucro, o que a magistratura pode ter de prejuízo, o que ela vai ter de mudança, de alteração nesse período pós-pandêmico? Passamos de vez para as audiências virtuais? Será que aquele contato pessoal, olho no olho mesmo, acabou? Qual é a tua visão, meu querido amigo? Por favor, que você tem em relação ao que está por vir. Olha, primeiro ponto, eu sou otimista, acredito que nós vamos passar por isso, sim, com muito aprendizado, mudanças repentinas, né? Mas eu sou esperançoso que mudemos, em primeiro lugar, como pessoas, né? Olhar mais o próximo, enfim. Mas na magistratura, é, essa questão das audiências por sistemas virtuais é uma realidade, mas não vai eliminar a necessidade de audiências presenciais, como ocorre, por exemplo, nas vagas criminais, onde as testemunhas, né, elas não podem ter contato entre elas, enfim, a incomunicabilidade. Então, é uma questão que é dificultosa de trazê-la para o meio eletrônico. Eu acho mais difícil. Mas, é claro, é uma realidade. Muitas audiências serão realizadas, sim, talvez por meios virtuais. Por exemplo, eu fiz audiência de oitiva de pessoa que estava na cama para interdição e curatela. Ótimo, a pessoa não precisa se movimentar, ou mesmo, nesse caso, eu iria na Aham. casa dela, né? Não precisa ter esse Sim, gasto, vai eliminar esses gastos de combustível, né? De locomoção, em algumas hipóteses, mas não são todas. Muitas audiências, principalmente as de instrução e julgamento, creio eu, permanecerão lá no fórum quando tudo isso passar. Mas eu acho que a magistratura vai ter ganho, sim, no critério qualitativo aí de decisões. O tribunal, todo dia, aí coloca o número de decisões nessa pandemia que o Tribunal de Justiça de Minas tem relatado, é imensa, gigantesca, aumentou muito a produtividade do tribunal. exatamente. O PJE faz isso. Eu até tenho que me policiar às vezes aqui. Me pego no sábado, domingo, mexendo no PJE. Não, a É mente tem isso. que descansar também. Mas É eu creio exato. que essa pandemia vai trazer aspectos positivos para nós. Aspectos negativos, claro que vai haver. Todos vão sofrer, né? Um pouco a questão econômica, ela realmente vai ser afetada. Mas eu penso que com o decurso do tempo isso vai passar e nós vamos enxergar esse período, esse ano de 2020, como um crescimento para todos, inclusive a magistratura. Acho que vamos evoluir muito. Novas ferramentas, novas técnicas vão surgir para facilitar a vida do jurisdicionado também. Perfeito, Rodrigo. Eu comungo exatamente do seu pensamento e apenas acrescento o seguinte: eu gostaria muito que, principalmente, por exemplo, o nosso programa, o que nós adotamos aqui, né, que é o PJE, ele tivesse uma nova versão, mudasse de nome, né, por conta de tudo que acontece, porque o PJE para dar problema, Não dá meu problema. Deus do céu. Projude acaba sendo melhor que o PJE. Enfim, ESAGE, né? Todos os outros programas, EPROC, enfim, por aí vai. Eu gostaria muito que outros programas surgissem
para que a gente os utilize, né, como uma ferramenta boa, como uma ferramenta adequada, que não tenha queda e por aí vai. Rodrigo, eu te agradeço imensamente, meu querido amigo. Eu que Fica aí para as agradeço. suas considerações finais, por gentileza. Ó, eu que agradeço mais uma vez pela confiança aí, me convidar para essa live, para passar um pouquinho da nossa experiência, né? Seja como concurseiro, alguns anos atrás, e hoje como magistrado. Para mim é uma honra estar aqui com o professor Maurício, que é um professor que todo mundo conhece, né? Como eu já disse, tem obras e sabe passar, e sabe transmitir o conhecimento de uma forma muito simples, coloca lá na cabeça dos candidatos, né? O conhecimento de uma forma muito simples. Eu sei falar isso porque eu já assisti cursos com um colega na EGF e de processo civil, inclusive, para mim foi muito gratificante e eu aprendi muito. Então, é uma honra para mim estar aqui com o colega e amigo. Muito obrigado mesmo por essa oportunidade. Eu que agradeço, Rodrigo. Todos da Verbo Jurídico agradecem muito a que você esteja aqui com a gente. Todos que estão aí, né, também, que passaram por aqui já, o Ricardo, a Jailza Galdino, querida amiga aqui, enfim, todos que passaram, nós agradecemos imensamente sua colaboração. Foi muito bom ouvi-lo. Nós ficamos muito felizes e eu espero que sirva de inspiração também para todos que estão aí se preparando, né? Volto a afirmar, nós estamos com um curso grátis, né, com um curso gratuito, que é o Conquiste Seu Sonho. É só entrar aí no perfil da Verbo Jurídico, já vai ter o link ali. E nós estamos com 55% de desconto, exatamente, 55% de desconto também nos nossos cursos. Nós esperamos por todos vocês. Rodrigo, mais uma vez, muito obrigado, meu querido amigo. Fica com Deus aí, tudo de bom. E agradecer a Verbo Jurídico também, pela oportunidade. Muito obrigado. A gente é que agradece. Um beijo para minha querida e linda esposa que está aí, olha, também comentando, viu? A todos vocês, um ótimo final de semana. Um grande abraço, fiquem com Deus. Até uma próxima. Tchau, tchau, pessoal. Com Deus. Um abraço. Tchau, tchau. Com Deus, Rodrigo.